Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o enfermeiro professor Rômulo Duarte. Vou estar com vocês nessa matéria. Hoje eu vou estar falando sobre fundamentos da saúde. Vou explicar a vocês um pouco mais sobre entrar nesse assunto e explicar o máximo detalhado possível. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o SUS. O que é o SUS? O SUS, graças a uma ideia central que todos devem ter acesso à saúde. Todas as pessoas têm o direito à saúde. É um direito do ser humano, independente de gênero, raça, opção sexual, condição social ou qualquer outro aspecto. Então, todas as pessoas elas têm direito a cuidar da sua saúde. Então, o SUS se baseou nesse princípio para poder ser criado. Ele é garantido pela Constituição Federal de 1988, no artigo 196, por meio da Lei 8080 de 1990. E o SUS e ele deve ser motivo de muito orgulho para nós brasileiros, porque graças a ele as pessoas, a gente sabe, mesmo com as dificuldades ainda, muitas pessoas ainda não têm o acesso total, há uma demora, mas graças a ele as pessoas, todas as pessoas, todos os brasileiros, até mesmo as pessoas que têm plano de saúde, que pouco usam, elas têm o direito a usar. Qualquer pessoa, independente da sua condição social. Então, ele é o maior, o SUS é a maior política de saúde do mundo. Cerca de 190 milhões de pessoas utilizam ele, que dá equivalente a 80% da população brasileira, que dependem exclusivamente do SUS. São pessoas que não usam atendimentos particulares, outros meios, usam especificamente o SUS. Então, mediante a Constituição de 88 da República, a saúde passou a ser considerada como um direito social, sem levar em consideração qualquer outro aspecto, sem qualquer distinção. E como cita até mesmo o artigo 96 da Constituição, dessa Constituição de 88, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. O Estado se refere ao governo, às políticas municipais, estaduais, federativas. Então, é um direito de todos. E a criação do SUS se baseou muito também por alguns movimentos sociais. Teve a reforma sanitária, que ela pressionou os governos, os poderes governamentais para surgimento de um programa justo. Então, as ações do SUS, elas são muito abrangentes, elas são diversas. Não são poucas intervenções que o SUS detém. Ele tem muitas coisas por dentro dele, que às vezes as pessoas não têm nenhum conhecimento total. Por exemplo, intervenções da vigilância sanitária, ela é regida pelo SUS. O que você come, os alimentos que você compra no mercado, que você consome em lanchonete, em restaurantes, ela é vista pela vigilância sanitária, que tem o SUS por trás dela. Atua também na venda de medicação, medicamentos genéricos, campanhas de vacinação, que são algo excepcional, A gente enfrentou a pandemia da Covid, então as campanhas promovidas pelo SUS, também das vacinas de influenza, as vacinas infantis, a BCG, desde que a criança nasce, em todas as fases, essas campanhas de vacinação que são regidas pelo SUS, o SUS tem esse controle e são muito importantes. E também o SUS tem procedimentos médicos de média e alta complexidade, então, e também tem doação de sangue, bancos de sangue que tem pelo SUS também, bancos de leite materno, as mães que não conseguem produzir ou não podem amamentar seus filhos por alguma infecção, enfim, tudo está dentro do SUS. Estado e política social, a política de saúde. Política de saúde, elas são um conjunto de ações e decisões tomadas pelas forças governamentais. E quais são os objetivos dessas políticas? Promover, proteger e recuperar a saúde da população. Elas são formuladas a partir da análise das necessidades específicas da população.
o que a população necessita mais, quais ações a gente pode dar mais prioridade, quais doenças a gente vai intervir melhor. No caso, no Brasil, a gente tem muitos casos de diabetes, de hipertensão, então existem políticas voltadas no SUS para o tratamento dessas patologias, dessas doenças. Enfim, uma série de políticas que abrangem várias áreas, prevenção de doenças, como eu falei. O SUS ele visa muita prevenção, não somente diagnosticar e tratar. As campanhas que o SUS tem, muito pela atenção básica, as estratégias de saúde da família, ela visa muito a prevenção, a conscientização de práticas saudáveis de vida, a prevenção de próprias doenças, como eu falei, de diabetes, hipertensão. Então o SUS ele visa muito isso, como no caso da vigilância sanitária também, ela promove, ela visa prevenir antes de acontecer a situação em si. Então no Brasil, essas políticas públicas elas são orientadas pela Constituição Federal de 88, então há bastante tempo elas são voltadas para os problemas específicos da população, e é bem grande, possui bastante coisas. Elas seguem as diretrizes de descentralização da gestão. O que é descentralizar? É você tirar o poder, no caso, poderia ser essas ações do SUS, essas políticas poderiam ser somente por parte da federação, do país, do governo presidencial, ou só do governo estadual, ou só do governo municipal. Essas políticas elas visam descentralizar os poderes, distribuir para todos os níveis de poderes, municipal, estadual e todos os outros, essas atenções, essas políticas do SUS. Então o Estado ele tem um papel fundamental nessas políticas públicas, por isso a criação do SUS. Processo de saúde e doença e serviços de saúde. O que é o processo de saúde e doença? O que ele pode ser influenciado pelo quê? Processo de saúde e doença. A pessoa tem saúde e a pessoa adquire uma doença. O que pode influenciar esse fator, esse processo? Alguns fatores podem influenciar. Fatores biológicos, fatores de idade. Tem doenças que surgem com a idade, acabam sendo inevitáveis. Fatores biológicos também, como o sexo. Assim, é inevitável uma mulher não ter a chance, claro, se ela tiver condições de vida que não forem saudáveis, questão da hereditariedade, dela de poder adquirir um câncer de mama. Então, um fator exclusivo do sexo dela, como no homem, o caso do câncer de próstata. Fatores da hereditariedade, no caso, a gente carrega isso de família. Por exemplo, meus pais, eles tiveram câncer. Meu avô, meu pai, eu tenho grande chance de adquirir um câncer também. Então, são fatores biológicos, de nós mesmos. Fatores sociais e econômicos. Condições de vida, moradia, trabalho. Todos esses fatores influenciam nesse processo de saúde e doença. No caso do trabalho, se a gente tem um trabalho que a gente é muito exposto à radiação, a gente está muito suscetível a doenças provenientes da radiação, enfim, fatores ambientais também, pessoas que moram em áreas onde não tem saneamento básico, ela está exposta a doenças que os vetores são animais, como o rato, da leptospirose, atrai muitos mosquitos, muitas moscas, enfim, e outras coisas que podem influenciar esse processo. A saúde de cada pessoa ou indivíduo está diretamente ligada à população. Como assim? Se eu tenho a minha saúde, como isso vai estar ligado à população? Um exemplo bem simples que eu sempre uso é no caso de uma pessoa que adquiriu a influenza, a gripe, ela adquiriu, uma pessoa que trabalha, ela adquiriu a influenza. Ela poderia estar diretamente ligada só ela está com essa doença. Como ela tem um contato e a influenza se trata de uma doença infecto-contagiosa, a chance, a propensão dela espalhar essa doença, essa patologia é muito grande.
Por isso que a saúde de cada pessoa está diretamente ligada à população. No caso da própria Covid, a gente aprendeu as práticas de lavagem correta das mãos, utilização de máscaras, justamente para a nossa prevenção e a gente não passar para outras pessoas. Ninguém quer ficar doente e passar para outras pessoas. Então, baseado nisso, o SUS ele adota diversas abordagens que prestam assistência tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. O SUS ele visa muito o coletivo. A gente tem as estratégias de saúde da família, são os postos de saúde, né? Eles visam muito o coletivo, práticas, eles promovem práticas de alimentação saudável para evitar o surgimento de doenças como diabetes, obesidade, enfim, diversas situações que afetam esse processo de saúde e doença. Até botei um quadro aqui para exemplificar melhor. Então, o processo de saúde e doença ele é influenciado pela produção e distribuição de riquezas pela sociedade. O indivíduo que tem a condição de vida mais baixa renda, ele está mais suscetível a se alimentar mal, a não ter uma vida social tão ativa, a adquirir doenças emocionais, doenças físicas, justamente pela sua baixa renda, diferentemente de um indivíduo que tem uma renda maior. Esse processo de saúde e doença também é dinâmico e coletivo, como eu falei, não é só individual, ele depende também das relações estabelecidas entre os homens, das relações com o meio ambiente, como eu falei, dos fatores ambientais, a falta de saneamento básico. Ele possui também influências históricas, culturais, comportamentos que a gente tem já de muitos anos, que podem ser prejudiciais à nossa saúde e tudo mais. Determinação social de saúde. Bom, a gente reconhece que fatores, como eu falei anteriormente, como renda, educação, moradia, ambiente de trabalho, influenciam diretamente no modo de vida das pessoas. Por isso que o SUS ele aborda exatamente esses determinantes. Ele promove programas justamente para populações mais carentes, para as pessoas terem acesso à saúde, terem acesso ao conhecimento. No caso que eu citei, até o programa de saúde nas escolas, que é implementado pelo SUS, pelo Decreto Presidencial 6.286 de 2007. Ele visa o acompanhamento integral dos estudantes, das crianças e adolescentes. Ele se objetiva em identificar vulnerabilidades dessas crianças e adolescentes, problemas de saúde que podem comprometer a saúde deles. Então, assim, são muitas coisas que tem dentro do SUS. Além disso, também tem programas que são ligados ao SUS, como o caso do próprio Bolsa Família, no caso dos próprios postos de saúde, da própria atenção básica, elas lidam com esse programa, elas fazem a intermediação. Então, esse programa ele também está voltado, ligado diretamente ao SUS, para vocês terem noção de quanto o SUS é grande. Ele não é básico, ele envolve muitas coisas. Também no caso do combate da própria influenza, como eu falei, as campanhas de vacinação elas são voltadas para os grupos primordialmente mais vulneráveis, que são idosos, pessoas com doenças pré-existentes, as grávidas. Então o SUS ele se preocupa com tudo isso, justamente para promover e recuperar a saúde da população em si. E a gente tem alguns modelos de atenção à saúde do SUS, que eu vou citar aqui para vocês. A gente tem um modelo biomédico. O modelo biomédico ele é inteiramente associado ao diagnóstico e à terapêutica. Detectei uma doença, fui no médico, fui diagnosticado com alguma doença, fui diagnosticado com hipertensão. Então esse modelo biomédico ele se baseia no diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento. Fica sempre nessa linha. Ou seja, o foco principal é diagnosticar e tratar uma doença. Esse modelo biomédico ele não leva tanto em consideração o processo de saúde e doença, como a gente falou anteriormente, que a gente vê que é algo muito maior.
O processo de saúde e doença ele envolve muitos fatores, como a gente citou, fatores biológicos, fatores sociais. Então esse modelo ele é diretamente, ele é medicina curativa. Diagnosticou, curou, tratou, comprou remédio. E ele também é muito utilizado hoje em dia nas clínicas particulares, né? Mais como um modo de comércio também. As pessoas procurarem um serviço particular, às vezes por querer mais agilidade, só que ela ficar presa nesse processo. Diagnóstico e cura, tratamento. A gente tem um modelo sanitarista, que ele é um modelo que ele tem como foco principal o atendimento de demandas de forma espontânea. O que são essas demandas de forma espontânea? Prestar serviços imediatos, espontâneos, urgentes. No caso, uma mulher descobriu uma gravidez. Então, esse modelo sanitarista ele visa logo iniciar o pré-natal. Iniciar corretamente. No caso, um indivíduo ele foi diagnosticado com tuberculose. Então, são ações específicas, pontuais desse modelo sanitarista. Ele também é bem utilizado como um modelo biomédico, mas ele também não promove tanto esse processo de saúde e doença. Ele é detector, no caso da própria tuberculose, tratar. Então, eles são ações pontuais. A gente também tem os modelos alternativos. Esse modelo é bem mais amplo, ele possui um olhar mais holístico. O que é esse olhar holístico ao paciente? É olhar o paciente não só como uma doença, no caso, não olhar só como mais um, é olhar ele como um todo, como o próprio processo de saúde e doença envolve. O histórico do paciente, se um familiar de primeiro grau, um pai, uma mãe, possui a mesma doença, não tratar somente da doença em si, mas olhar o paciente como um todo, como um ser humano, que a própria doença dele pode atingir outras coisas, puxar outras patologias. Então esse modelo, ele reflete bem a diversidade cultural do Brasil. Ele tem uma abordagem maior, mais ampla do que os outros modelos, na promoção da saúde também. Então, as políticas de saúde no Brasil elas passaram por diversas fases. Essas fases que eu posso citar para vocês. Teve a fase da Primeira República, que foi de 1889 até 1930. A saúde pública, nesse momento, começou a ganhar um pouco mais de atenção. Foi até criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1920. Ele tinha um foco maior no combate às epidemias. Na época eram fortes algumas epidemias. E a higiene pessoal, higiene pública, né, no caso, práticas de higiene para reduzir essas doenças, o surgimento. A gente teve a Era Vargas, que foi o período que o presidente Getúlio Vargas comandou no Brasil, que foi de 1930 a 1945. Ele implementou também, deu continuidade a algumas reformas de saúde, incluindo a criação do Ministério de Educação e da Saúde Pública, em 1930, no seu primeiro ano de mandato. Também foram instituídas campanhas de saneamento e combate a doenças endêmicas. Aí teve o período pós-guerra e da ditadura militar, que se estendeu de 1945 até 1985, ao fim da ditadura. O Brasil, então, nesse momento, ele viu a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e de Previdência Social, que era conhecido como INAMPS, né? Em 1977. Só que nesse programa, nessa política, o SUS ainda não tinha SUS. Ele não era acessível a todas as pessoas. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à saúde, aos tratamentos. Eram somente os trabalhadores formais e os seus dependentes que poderiam utilizar os serviços de saúde. Então, assim, ainda não era a política como a gente temos hoje, que universal, o SUS universal, igualitário, que todas as pessoas têm o direito, não somente os trabalhadores. Como eu falei, hoje em dia a gente tem o SUS, graças à Constituição de 88, que ele é de forma universal, integral e igualitária.
a gente sabe que atualmente ainda o SUS ele ainda enfrenta muitos desafios, ainda não tem, assim, poderiam ter programas, procedimentos a mais a serem realizados. A gente sabe que ainda há uma fila muito grande de espera em cirurgias, enfim, outros tratamentos. Ainda há muitas desigualdades, mas a gente ainda tem que ser muito grato pelo SUS, porque graças a ele também, um exemplo que eu posso citar é durante a pandemia também, da Covid-19, graças às campanhas de vacinação, muitas vidas foram salvas, justamente por essas ações do SUS, que antigamente não era assim. Hoje em dia a gente tem, eu preciso tomar uma vacina, está em campanha, posso ir no posto de saúde tomar. Então, ainda assim, o SUS ele é muito assim, essencial para todos os brasileiros, todas as pessoas, independente de classe e tudo que a gente falou. Aqui são as referências que eu usei, Ministério da Saúde, enfim, evolução histórica das políticas de saúde. E é isso, pessoal. Agradeço pela companhia de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem o assunto. Falou?